O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Ben Sulayem, tem sido alvo de diversas críticas recentes por parte de Lewis Hamilton e George Russell a respeito das alterações no apêndice B. Os pilotos parecem demonstrar pouca ou nenhuma convicção de que tais mudanças serão efetivamente implementadas, considerando que tudo não passa de meras palavras sem ações concretas. Essa situação intensifica a pressão sobre Ben Sulayem para manter sua posição de liderança. Contudo, será que as manifestações de Russell e Hamilton possuem o peso necessário para fortalecer a oposição dos pilotos ao presidente? E, principalmente, qual será o impacto dessas declarações dentro da estrutura mais ampla da entidade que rege a Fórmula 1? É inegável o descontentamento dos pilotos em relação a Ben Sulayem, o que ficou evidente na última coletiva de imprensa, ao abordarem as possíveis modificações no apêndice B. O presidente tem recebido críticas por intervir em normas relacionadas ao uso de linguagem inapropriada, uma atitude considerada inaceitável pelos pilotos, dada a sua posição. Ben Sulayem reconheceu a pressão em um momento delicado, pois precisa defender sua permanência na presidência perante o Conselho ao final do ano. Ao comentar sobre as mudanças no apêndice B, Ben Sulayem declarou: "Após receber um retorno construtivo dos pilotos que competem em nossos 7 campeonatos mundiais da Federação Internacional de Automobilismo, estou ponderando realizar melhorias no apêndice B. Como um ex-piloto de rally, compreendo as exigências que eles enfrentam melhor do que muito. O apêndice B é uma parte fundamental do Código Desportivo Internacional e é essencial para preservar a acessibilidade do esporte para toda a nossa comunidade desportiva. Seres humanos criam as regras, e seres humanos podem aperfeiçoá-las. Esse princípio de melhoria contínua sempre foi uma crença minha, e está no cerne de tudo o que fazemos na Federação Internacional de Automobilismo. Infelizmente, nossa opinião diverge da de Ben Sulayem nesse aspecto. Ex-membros da entidade manifestaram publicamente sua falta de apoio ao presidente, sendo essa a principal razão pela qual optaram por deixar a organização. 2 desses nomes são Robert Reid e David Richards. O primeiro exercia o cargo de vice-presidente da federação, enquanto o segundo liderava o motorsport do Reino Unido. Ambos se desligaram após serem impedidos de participar de uma reunião na qual se recusaram a assinar um acordo de confidencialidade. Essa foi precisamente a reunião que aprovou a regra obrigatória de 2 paradas nos boxes para o Grande Prêmio de Mônaco, o que suscita sérias dúvidas sobre a transparência da instituição. Recentemente, tanto Hamilton quanto Russell questionaram a integridade da federação em efetivar essas mudanças. Hamilton, um crítico conhecido de Ben Sulayem, afirmou: "No final das contas, nós não possuímos poder de decisão, e na minha visão, isso necessita de alteração. Indivíduos estão tomando decisões por outros sem jamais terem vivenciado as mesmas situações. É crucial considerar a perspectiva dos pilotos, e é isso que buscamos oferecer." Essa declaração surge após o desentendimento entre Hamilton e Ben Sulayem em relação à proibição do uso de joias. Quando essa norma foi proposta, o heptacampeão compareceu ao Grande Prêmio de Miami de 2022, utilizando todas as joias possíveis, em tom de provocação às políticas da federação. Adicionalmente, Hamilton foi visto ignorando Ben Sulayem no circuito de Jeddah, enquanto o presidente tentava iniciar uma conversa com ele, o que demonstra que sua postura em relação ao dirigente permanece inalterada. Hamilton continua a exibir total desrespeito pelo presidente da entidade, e não parece haver indícios de que essa situação se modificará em breve. Essa é uma declaração contundente por parte de Hamilton. Estamos testemunhando um período extremamente complexo, no qual os pilotos não detêm o direito de se expressar no esporte em que competem. Certamente, eles contam com sua própria associação, a GPDA, que foi liderada pelo ex-piloto Alex Wurz e atualmente por George Russell. No entanto, quando se trata de decisões cruciais tomadas pela mais alta instância do esporte, eles apenas podem sugerir alterações de maneira pública. Essa é precisamente a queixa constante de Russell, que tem defendido que a GPDA
deveria possuir maior influência nos processos de votação da federação. No que concerne à modificação no apêndice B, o piloto da Mercedes demonstra considerável ceticismo, pois ouve sobre essa possibilidade há um longo período, mas não observou nenhuma alteração ser efetivamente implementada na prática. Russell declarou: "Desejamos ver essas medidas serem colocadas em prática, em vez de apenas ouvirmos que estão sendo consideradas. Todos nós ponderamos inúmeras coisas, mas deixamos claro nosso desejo por mudança. Em outras palavras, palavras carecem de significado até que ações concretas sejam realizadas. E esse é o cerne do problema entre os pilotos e a federação. Não há qualquer sintonia entre eles. Esses atletas compreendem melhor do que ninguém a dificuldade de seguir as normas atuais. Eles não podem proferir xingamentos, não podem criticar decisões dos comissários ou ofender seus sentimentos, pois isso pode acarretar punições. Em comparação com outros esportes, como o futebol ou o basquete, as entidades máximas não parecem tão preocupadas com a opinião dos atletas, conduzindo seus processos políticos ao mesmo tempo em que permitem que os jogadores tenham liberdade de opinião com base em diálogos construtivos. Como mencionado anteriormente, enfrentamos um problema evidente. Os pilotos não possuem um assento na mesa da federação, um ponto que Russell já salientou diversas vezes. Ele enfatizou essa necessidade ao dizer: "Infelizmente, sempre que recebemos notícias vindas desse lado do esporte, não é exatamente uma surpresa. É verdadeiramente lamentável presenciar alguém tão respeitado na categoria expressar tamanha frustração. E nós continuamos a nos perguntar: o que acontecerá a seguir? É de fato uma pena. E esperamos que uma maior estabilidade surja o mais breve possível. Todos os pilotos depositam plena confiança em Stefano Domenicali e na Fórmula 1. Eles sabem que existe um trabalho conjunto entre a categoria e as equipes. Todos almejam que algo positivo emerja desse momento, com mais estabilidade e colaboração. O que os pilotos buscam é colaboração. Não faz sentido persistir em conflitos sobre esses assuntos." As críticas também vieram de Tim Mayer, ex-diretor de provas. Mayer deixou seu cargo por compartilhar uma opinião semelhante à de Reed e Richards. Ele acreditava que a federação estava seguindo uma direção equivocada e não hesitou em apontar Ben Sulayem como responsável. Há uma percepção generalizada de que o ex-piloto dos Emirados Árabes Unidos conduz a entidade como se fosse seu próprio partido político, de maneira autoritária. E aqueles que discordam de sua conduta sofrem, direta ou indiretamente, algum tipo de pressão. Mayer afirmou que Ben Sulayem defendia a punição dos pilotos por utilizarem linguagem inapropriada. Essa era a opinião dele, e as consequências demonstram exatamente isso. Houve momentos em que o presidente se envolveu diretamente para fazer sua visão prevalecer, não por meio dos comissários em si, mas através de seus funcionários. Parte da função dos comissários é aplicar as políticas da federação com base nas regras estabelecidas. Tecnicamente, o uso de linguagem imprópria é proibido, portanto a punição não é injusta. No entanto, debater se é sensato punir os pilotos por proferirem palavrões leves é uma questão diferente. Isso revela outra mensagem importante. Nem todos dentro da entidade apoiavam as penalidades relacionadas ao uso de palavrões impostas por Ben Sulayem no apêndice B. Ao tentar proteger os comissários e o pessoal da federação, ele acabou tornando-os excessivamente vulneráveis e antipáticos aos pilotos, sem qualquer motivo real ou influência direta por parte deles. É por essa razão que mudanças são mais do que necessárias, e pode ter certeza de que elas estão a caminho. Susie Wolff tem sido apontada como uma das figuras mais qualificadas para substituir Ben Sulayem, em virtude de sua experiência e atuação no esporte, mas principalmente por sua dedicação em apoiar mulheres e minorias em um ambiente predominantemente masculino. Ela teria motivos suficientes para assumir o cargo, especialmente após a federação, sob a liderança de Ben Sulayem, ter iniciado uma investigação contra ela e Toto Wolff sem qualquer evidência, apenas para arquivar o caso rapidamente, expondo a incompetência de certas figuras da organização. Contudo,
Suzy negou ter interesse em concorrer à presidência quando o cargo estiver disponível. Resta saber o que acontecerá com a federação caso decidam trilhar um novo caminho e deixar para trás a gestão controversa de Ben Sulayem. Diante de tudo isso, qual a sua opinião sobre as declarações impactantes de Russell e Hamilton acerca do presidente da entidade? E mais crucialmente, você acredita que ele será substituído após essa pressão vinda de nomes tão relevantes da Fórmula 1? Compartilhe sua opinião nos comentários e, em seguida, clique no vídeo que está aparecendo agora em sua tela.